E aí, pessoal? Mais uma aula hoje, tá? Hoje a gente vai para a aula de geografia, tá? Então já vão pegando um livro de geografia aí, coloquem lá na página 103, tá? Na página de livro de geografia, na página 103, tá? Hoje a gente vai estudar que páginas do livro? A gente vai começar pela 103 e vai até a página 109. Então a gente vai estudar 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, tá? 7 páginas, tá bom? O que a gente vai ver nessas páginas? A gente não viu sobre o clima, a gente não viu sobre a vegetação do globo, então quando a gente viu sobre o clima, depois a gente viu especificamente sobre o clima brasileiro, né? Então agora a gente vai ver especificamente sobre a vegetação brasileira, tá? São bastantes páginas para a gente estudar? São bastantes páginas. Só que, basicamente, o que eu vou fazer aqui com vocês é a leitura, porque o texto já é muito autoexplicativo. Tá? Então ele consegue já discernir muitas dúvidas só pela sua leitura. Então muitas vezes se você não entendeu, se você voltar lá no texto e ler novamente para você responder as atividades, vai dar certo, tá? E após a gente fazer a leitura dessas páginas, a atividade na página 110, só a página 110 para fazer a atividade, tá? Certinho? Olha só, o conteúdo ele é tão rápido e fácil de compreender, como eu falei, só a leitura com vocês aqui já vai te dar um norte para o que vocês vão fazer, que a atividade é apenas uma página, tá? Então vamos lá, começando, né? Se você não tiver pegado o livro de geografia ainda, pega aí, pausa o vídeo, vai lá para a página 103, que começa aqui, ó, com essa figura, certo? Vamos lá, ó. Já na página 103, o que eu tenho? Observe com atenção o quadro desta página, datado de 1827. Nele, o pintor francês Aimé Adrien Tonani reproduziu características do que ele encontrou no Brasil, certo? Então, olha só, o que ele acabou encontrando no Brasil quando ele veio? Olha aí a pintura que ele fez, né? Olha só, quais eram os tipos de árvores que a gente tinha aqui, qual era o tipo de trabalhadores, né? Olha só, ele pintou esse quadro em 1827, certo? Olha só, mulheres trabalhando no rio, né, lavando a roupa. Aí já começa aqui na beirada, tem palmeiras grandes, árvores com copas bem grandes, uma mata bem fechada. Então foi isso que ele viu no Brasil, quando ele viu. Então olha aí, como é que é a vegetação da gente, tá? E aí a gente vai lá para a página 104, tá? Acompanha a leitura aí comigo, página 104, lá no topo. Vamos ler aí o primeiro parágrafo, tá? O conjunto de plantas que forma a cobertura vegetal de determinada área é denominado de vegetação. Trata-se de um dos elementos naturais da paisagem em que as sociedades humanas costumam fazer grandes alterações. Por essa razão, chamamos de vegetação natural as plantas que nascem e crescem espontaneamente em um local independente da intervenção dos seres humanos. Então, o que a gente chama de vegetação, né? Quando você está andando aí, passa por um lugar que ele está cheio de árvores, é uma mata fechada, né? Aquilo ali é a vegetação daquele lugar. E o que o ser humano fez muito, né? Para a gente expandir as nossas cidades, os nossos centros urbanos, a gente teve que derrubar grande parte dessa vegetação, certo? Grande parte dessas florestas, né? Então a gente acabou alterando esse curso da vegetação, mas ainda existem muitos lugares que ainda, muitos não, né? Perto do que a gente tinha nem são tantos assim, né? Mas existem alguns lugares aí que a gente ainda tem vegetação, que crescem árvores, plantas de forma natural, sem o ser humano precisar ir lá colocar a semente, tá? Naturalmente cresce a vegetação. Tá bom? Então, olha aí, como é que a vegetação é característica, né? Onde a gente mora tem vegetação? Tem. Apesar da gente estar dentro da cidade, não tem uma árvore aqui, uma árvore ali, uma plantinha num lugar, em outro lugar, aquilo já é vegetação. Mas, característico mesmo, com força, a gente vai encontrar mais no interior e mais lá no estado de Amazonas, né? Onde tem grande floresta. Lá a vegetação é grande, tá bom? Então, vamos continuar aí. Tá. Portanto, todas as plantas que são originadas ou naturais do local onde se encontram e constitui a vegetação natural desse local. Por exemplo, cada local tem a sua vegetação, certo? Aqui no estado de Goiás, a gente tem a famosa árvore chamada ipê, certo? Procura aí no Google de vocês imagens, árvore ipê, né? São árvores que quando chega a primavera, elas ficam lindas, certo? Tem árvores que ficam todas amarelas, árvores que ficam todas rosas, né? Árvores, algumas raras, ficam todas vermelhas, né? Então, olha aí, é uma árvore característica do centro-oeste, do Cerrado, e ela é linda, né? Ela floresce uma vez no ano, tá bom? Tanto é que quando ela floresce, muitas vezes os jornais que passam na televisão fazem matérias completas sobre elas, porque é muito bonito. Então, olha só, o ipê é uma vegetação característica
do estado de Goiás, né? Do centro-oeste. Minas Gerais também tem bastante, do centro-oeste, tá bom? Por exemplo, só a gente estava estudando história que a gente tinha muito o que aqui quando os portugueses chegaram? O pau-brasil. Então, o pau-brasil faz parte da vegetação brasileira, né? Leva até o nome do nosso país. Vamos continuar, ó, esse texto aí ao lado da figura, tá? A vegetação natural não nasce em determinado lugar por acaso. Ela é resultado da combinação de outros elementos naturais, como o clima, o solo, o relevo e a hidrografia, certo? Então, olha só, o IP, ele tem uma característica para ele crescer e ficar forte, né? Por exemplo, aqui a gente tem um tempo muito seco, então ela tem que ser uma árvore que resiste a esse tempo seco, né? Então ela tem essa característica de resistir a esse tempo seco, por isso que ela é uma árvore característica daqui. Uma árvore, por exemplo, que cresce em terrenos úmidos, que precisa bastante da umidade do ar, aqui ela não vai conseguir viver, certo? Então, cada lugar tem o seu tipo de planta, né? Em alguns lugares ela consegue crescer, em outros não, por causa disso. Porque naquele lugar que ela está crescendo, tem as especificidades que precisa para ela crescer, tá certo? Continuando lá o parágrafo abaixo, do lado da figura. Assim, locais com muitos rios e altas temperaturas costumam apresentar umidade e chuvas constantes, o que favorece o crescimento das plantas. Por isso, são locais adequados ao surgimento e ao desenvolvimento de florestas. O norte do país, que é aquela parte de cima do mapa que a gente já estudou, é bastante úmido. E ali a gente tem o nosso estado do Amazonas, né? E ali tem muita floresta. Tanto é que ali chama Amazonas porque a gente tem a floresta amazônica, certo? Então, olha só, lá é um terreno muito úmido. Então, por isso que lá é mais propenso até a floresta. Por isso que a floresta amazônica está lá, não está aqui no centro-oeste, né? Então, olha só, as árvores que estão lá são bem propícias a crescer lá. O impé consegue crescer lá? Consegue, certo? Mas ele também consegue crescer aqui, porque ele aguenta as características do nosso estado, né? Então, olha só, nós temos a nossa árvore, lá tem várias outras, tá bom? Tem árvores que crescem lá que aqui não crescem de jeito nenhum, tá bom? Agora, o parágrafo abaixo, aqui, tá? Vamos lá fazer a leitura. Por outro lado, em locais nos quais as temperaturas são elevadas, mas há pouca umidade, olha só a característica do nosso estado, né? As temperaturas são elevadas e a umidade do ar é bem baixa, né? Por outro lado, em locais nos quais as temperaturas são elevadas, mas há pouca umidade, a vegetação costuma ser um pouco menos desenvolvida. Esse é o caso da caatinga, né? Tipo de vegetação predominante em grande parte da região nordeste do Brasil, né? É aquela vegetação mais seca. Aqui a gente vê muito isso. Por exemplo, quando vocês vão viajar de carro, em uma determinada parte do ano, geralmente ali em agosto, julho, costuma ser bastante assim. Vocês vão passar por lugares que está seco, né? O capim está seco. Você olha longe assim, ó, e tá tudo cor de folha seca, tudo aquele marrom meio claro, meio pastel, né? Por quê? Porque a umidade está baixa e não está chovendo, certo? Então, olha só, como a gente não tem umidade, as nossas plantas não conseguem se desenvolver. E aí fica caracterizado como caatinga, certo? Então, olha só, a vegetação com denominação de caatinga é essa vegetação mais seca, mais árida, né? Por exemplo, lá na África, a gente tem muito desse tipo. Eles, em algumas as épocas dos anos, eles passam por esse tipo de vegetação, né? Lá tem grandes florestas, tudo verde, mas tem uma parte do ano que você olha, tá tudo seco, certo? Então, a caatinga tem essa característica de não, como ela não tem uma umidade do ar tão grande, as plantas acabam secando, murchando, né? E acabam pegando essa característica de tempo seco, tá bom? A caatinga é isso aí, tá? Agora na próxima página, vamos terminar o texto aqui em cima, tá? Assim como os elementos do clima interferem na vegetação, esta influi no clima. A vegetação purifica o ar, observa a energia do sol que contribui para a formação das chuvas. Quando é retirada a terra, recebe os raios solares diretamente sem a vegetação. Para absorver a energia do sol, o solo e o ar perdem umidade e se aquecem, mas provocando aumento de temperaturas. Além disso, o solo exposto ao calor, ao frio e às chuvas fica mais sujeito ao desgaste. Então, olha só, quando eu tenho uma plantação, árvore, o que fica embaixo da árvore ali no chão? A sombra. Ela não faz sombra, então aquele solo ali ele fica mais frio. Aí, quando não tem nada, por exemplo, eu não sei quem de vocês mora aqui próximo à Vila Mutirão, que fica próximo à escola, certo? A nossa Avenida do Povo, que era chamada como Avenida do Povo, ela tinha árvores de fora a fora, ali na sua ilha, que a gente fala, no meio da avenida, certo? E a prefeitura, eu não sei dizer o porquê, resolveu retirar essa árvore alguns anos atrás.
Quando eles retiraram essa árvore, o que aconteceu? A temperatura daquele lugar ali onde se estendia a Avenida do Povo, que tinha muitas árvores, ficou muito mais quente. Por quê? A gente perdeu a sombra da árvore. E o que a sombra da árvore fazia? Além de proteger a gente dos raios solares, ela protegia aquele solo. E como ela não está mais protegendo aquele solo, os raios do sol vão chegar diretamente no chão, o chão vai absorver aquele raio do sol, aquela energia do sol, vai se aquecer e vai soltar calor também. Então a gente ter calor vindo do sol, a gente também vem calor por baixo da terra, porque como a terra está quente, ela também vai emitir o calor que ela está recebendo do sol. Ela vai receber e a partir do momento que ela ficar quente, ela vai receber. Quando a gente aquece uma panela, o ferro da panela não fica quente, se a gente encostar ele não está quente, a mesma coisa acontece com o nosso solo. Tá bom? Então, olha só, a vegetação também ajuda na nossa temperatura, no nosso clima. Então, um lugar que ele tem muitas árvores, ele vai ter um clima mais ameno. Agora, um lugar que tem poucas árvores, ele vai ter um clima muito mais quente, tá? Agora, vamos continuar aí na página 105, esse texto aqui, tá bom? Acompanha aí comigo, tá? O Brasil, como você estudou, é um país de elevadas proporções, certo? Com grande diversidade de paisagem e de elementos naturais. Por isso, podemos encontrar no território diferentes tipos de clima, ora mais quente, ora mais frios, mais chuvosos ou mais secos. Do mesmo modo, os rios que compõem nossa hidrografia variam muito, bem como os solos e as formas do relevo. Tudo que a gente estudou, certo? A gente estudou sobre o clima no Brasil, sobre os rios no Brasil e sobre os relevos no Brasil, né? São bem diversificados e a vegetação não vai ser diferente. A vegetação vai ser bem diversificada no nosso território. A gente estudou em relevos, por exemplo, que no norte tem um tipo de relevo, no sudeste tem um tipo de relevo, no centro-oeste tem um tipo de relevo. A vegetação vai ser do mesmo jeito, tá? Cada local vai ter o seu tipo de relevo, tá? Porque a gente é um país muito plural. Ele é muito diferente nos seus cantos, tanto no seu povo, quanto no seu clima, nos seus relevos e nas suas vegetações, tá? Continuando lá embaixo. Dessa combinação de fatores resulta uma vegetação variada, sendo cada uma de suas variedades diferentes adequadas às condições naturais da região. Onde se encontra, verifique quais são e como contribuem os tipos de vegetação do Brasil, observando o mapa a seguir. Olha só, a gente já aprendeu como que a gente olha o mapa, estuda o mapa, né? Olha só, eu tenho cada cor aqui, essa cor vai me indicar alguma coisa. E eu tenho esses quadradinhos aqui do lado, que me falam o que essa cor indica. Então, acompanha aí comigo, não? O primeiro quadradinho, aquele verde escuro, qual que é a vegetação ali mais para o norte, né? Apesar de lá em cima ter um pontinho amarelo, né? Um cantinho amarelo que está no norte, mas tem uma vegetação diferente. Olha só, toda essa parte verde escura é a floresta amazônica, o nosso estado do Amazonas, eu não falei? Olha só. Grande parte da nossa vegetação está lá. A maior parte do mapa não é essa verde escuro? Então, tá aí, certo? O verde mais claro, né? A Mata Atlântica. Então, já está mais para baixo do mapa, né? Bem aqui, ó. A Mata Atlântica, certo? Quase um pedacinho de Goiás pegou, sim. Lá no centro de Goiás. Lá em Brasília, próximo a Brasília, pegou. Não pegou Brasília, não. Mentira, tá? Foi bem no centro do estado de Goiás mesmo. A gente acabou pegando um pedacinho da Mata Atlântica, né? Olha só. Só que bem pouquinho mesmo, né? Agora o branco, né? Florestas tropicais. A gente não tem floresta tropical, né? Tem alguma parte branca aí no nosso mapa? Não tem. Agora essa parte marrom, pastel, tá abaixo do branco aí, tá? Florestas de araucárias. Olha só. Lá embaixo a gente tem florestas de araucárias. Certo? E aí a gente tem o branco com risquinhos rosas. O que ele quer dizer? Mata dos Cocais. A gente tem isso aqui? Ah, tem. Olha só. Bem aqui. Tá? Matas dos Cocais é a vegetação ali característica perto do Ceará. Tá bom? Agora o rosa, a gente tem a Caatinga. Olha só, grande parte do nosso Nordeste todo, né? Tem a Caatinga. Certo? O amarelo a gente tem o Cerrado. Onde a gente mora é o quê? É o Cerrado, certo? Tá lá, o Cerrado do estado de Goiás, grande parte de Tocantins, grande parte de Minas Gerais, né? Todos têm a vegetação característica Cerrado, certo? Agora, o branco com riscos azuis. Não é com risco, né? São só os risquinhos azuis, né? Complexo do Pantanal. Olha só, vamos olhar. Opa, tá aqui no cantinho. Complexo do Pantanal, tá? Agora vamos ver onde temos campos. Esse pastel um pouco mais claro, também lá embaixo, né? E aí a última que a gente tem é a vegetação litorânea, certo? Que é o roxinho. Que a gente tem
aqui em cima, lá em cima do estado do Amazonas, certo? Então, olha aí, quantos tipos de vegetações que a gente tem no nosso Brasil, né? Bem diferentes e bem diversas, tá? Olha só, vamos começar o texto aqui abaixo do mapa, certo? Agora, leia as descrições das páginas seguintes e observe as imagens que acompanham para visualizar os diferentes tipos de vegetações encontrados no território brasileiro. Então, olha só, a gente não viu todos esses tipos de vegetações que a gente tem no nosso território? Vamos ver qual que é a característica de cada uma. Por isso que é muita página, né? São muitas vegetações, então vai dar muita página para a gente ler, tá bom? Então, vamos começar lá. Ele me dá um textozinho antes, né? Lá na página 104... Opa, não me dá um textozinho, eu estou virando o livro errado, né? Página 106, desculpa. Tá, ele já vai me falar da floresta amazônica. Olha só, qual que é a característica da floresta amazônica? Primeira coisa que ele me mostra aqui, que dá para se destacar, é a imagem. Olha só, quantas árvores. Olha aí no seu livro, a árvore, e é bem úmido. Tá vendo que tem árvore que cresce diretamente dentro da água, né? Então, é um terreno bem úmido, diferente aqui do nosso estado, que é um terreno bem seco, né? Vamos ver a característica da floresta amazônica. Esta floresta é um dos maiores agrupamentos vegetais do planeta, abrangendo 8 países. Além do Brasil, o qual abriga a maior parte delas, é formado por uma grande variedade de árvores altas, arbustos e muitas plantas. Sua vegetação exuberante é resultado do clima equatorial, predominante na região quente, com chuvas abundantes durante todo o ano. Então, por que ele tem muita árvore? Olha só, a gente tem chuva abundante todo o ano, então o ar é muito úmido, né? Porque chove direto, então fica muita água circulando ali no ar, né? Então é propício para o crescimento de árvores. A gente não sabe que, para mim, se eu plantar uma sementinha de uma árvore, para ela crescer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que regar, eu tenho que dar água para ela todo dia. E é isso que acontece por lá, né? Olha só, tanto que a floresta... vocês viram uma coisa bem legal? A floresta amazônica não é só do Brasil, ela é dividida em vários países, mas a grande parte dela está aqui no Brasil. Então, olha só o tamanho do tesouro que a gente tem. Existe uma fala entre muitos especialistas que eles dizem que a Amazônia é o pulmão do Brasil. Por quê? Porque é as árvores que fazem essa troca de oxigênio, certo? A gente não respira oxigênio e dispensa gás carbônico, as árvores fazem o contrário. Elas pegam gás carbônico e dispensam oxigênio. Olha só que troca legal que a gente está fazendo com elas, né? Então a gente precisa muito das vegetações, né? E olha só, como lá no Amazonas a grande parte da floresta amazônica está lá, e ela é que ajuda nesse processo para a gente respirar, ela que nos dá grande parte do nosso oxigênio, ela é considerada o pulmão do mundo. Tá? Ainda na página 106, vamos ver a Mata Atlântica. A gente acabou de ver da Amazônica, vamos ver a Mata Atlântica agora, tá? É constituída de uma grande variedade de árvores altas, cujos troncos são cobertos por cipós e trepadeiras. Essas florestas, que antigamente acompanhavam quase todo o litoral brasileiro, encontram-se muito desmatadas. Nos dias atuais, restando menos de 10% de sua cobertura original. O clima tropical quente e úmido, na maior parte do ano, bem como no relevo montanhoso de algumas áreas, onde ocorre o qual ainda dificulta o acesso humano, contribui para a sua exuberância. Então, olha só, a Mata Atlântica, ela era muito comum nas nossas áreas tropicais, então, mais próximas aos nossos mares, né? Só que essas áreas tropicais, elas são bem cobiçadas pelo ser humano. Por quê? Porque tem praias, é bonito, né? Eu consigo fazer um prédio ali para as pessoas viajarem, visitar a praia. Então, grande parte dessa floresta acabou caindo. De 100% de floresta, hoje a gente só tem 10%, né? Que ainda não foram usadas porque o acesso para essas áreas onde ainda existem floresta atlântica é de difícil acesso, tá? Mas a gente ainda tem esse 10% que tomara que a gente consiga preservar pro resto da nossa vida. Além de preservar, ainda aumentar o tamanho dela, né? Porque é possível, tá? Que o ser humano, se focar e ele quiser, ele consegue restaurar as suas florestas, tá bom? Mas existem várias coisas no meio do caminho aí que são bem complicadas, né? Como a agricultura, a criação de gado, tá? Então isso atrapalha bastante, tá? Mas só da gente, você, a gente preservar o nosso meio ambiente, mesmo aqui dentro da cidade, eu não jogar lixo no chão, né? Eu não poluir o ar, já ajuda bastante, tá? Agora vamos lá para o cerrado, ó. Presta atenção no cerrado, que é o nosso. Aqui de Goiânia, a nossa vegetação é a do cerrado. Vamos lá, ó. Vegetação formada por gramíneas.
arbustos e árvores em geral, né? Então, gramíneas são aqueles arbustos mais pequenos, aquele capim que se vai longe, seco, né? Em geral, mais baixas que as das árvores tropicais, como a Mata Atlântica, ou equatoriais, como a amazônica. Seus troncos e ramos são protegidos por sua casca grossa, própria para resistir a incêndios, os quais podem ocorrer naturalmente em algumas épocas do ano. É típica de áreas em que predomina o clima tropical, como duas estações bem definidas. Verão chuvoso, então a gente tem um verão aqui que chove bastante, né? Verão chuvoso e inverno seco. Pode cobrir áreas nas quais o clima apresenta uma estação seca. Muitas de suas plantas são adaptadas para retirar água do solo, o qual nas regiões do Cerrado é drenado por uma grande quantidade de rios. Então, olha só, exatamente a nossa característica, né? Quando a gente estudou o clima brasileiro, a gente não estudou que aqui na nossa parte do mapa a gente tem um período que chove bastante, mas o restante a gente vive numa seca, né? Então a nossa vegetação é preparada para isso. Olha só, as nossas árvores têm cascas bem grossas para resistir à temperatura alta, certo? E para ficar resistentes a incêndio, né? Olha só, acontece muito incêndio criminoso? Acontece. Às vezes a pessoa aproveita aquele tempo que está seco, que ele sabe, que vai pegar fogo mais fácil e acaba ocasionando um incêndio para ele abrir um pasto, ou seja, o que for. Mas a nossa temperatura também é tão seca, chega a época dos anos que é tão seca, a temperatura é tão alta, que só a incidência dos raios solares numa grama que está bem seca, acaba aquecendo que ela pega fogo. E aí, incêndios acontecem naturalmente, sem ninguém riscar um fósforo. Tá? Então, essas são as nossas características, né? A nossa vegetação daqui, ela é bem resistente. Por quê? Porque ela tem que viver grande parte do ano sem água, né? Ela tem que buscar água lá do fundo da terra, água acumulada, certo? Agora vamos para a nossa segunda vegetação, que é a caatinga. Não é caatinga, é caatinga. Tem 2 As, presta atenção aí, tá? Vamos lá, ó, começar a nossa leitura, tá? É formada por plantas espinhosas que cobrem solos rasos durante a maior parte do ano. Permanecem secas pela falta de chuvas, mas quando chovem tornam-se rapidamente verdes e abundantes. Porém, esses períodos de chuva costumam durar poucas semanas no ano, e em alguns anos não ocorrem, o que ocasiona muitos problemas, não somente para a vegetação, mas também para os animais e seres humanos que habitam essa área. A vegetação da caatinga é própria do clima semiárido, que apresenta temperaturas elevadas e chuvas escassas e irregulares. A gente não viu que no Nordeste brasileiro chove muito pouco e muitos anos sequer chove, né? Então essa vegetação também é quase parecida aqui com a nossa do Cerrado. Ela tem que ser bem resistente, né? Porque ela tem que aguentar esse período de seca. Tanto é que quando chove lá, ela se abre, ela se mostra, ela fica verde, ela fica bonita. A mesma coisa aqui no nosso estado, né? Por exemplo, as pracinhas que a gente tem. Muitas vezes quando não chove, aquela grama não fica seca, não fica feia, mas basta uma chuva. Opa, o outro dedo fica formando 2, né? Uma chuvinha. Você vai lá no outro dia, a grama tá verde, tá alta, tá bonita. Então a mesma coisa acontece lá na caatinga, né? É seco, né? Então ela tem que resistir, né? Então ela tem essas características, ela é mais forte. E quando tem uma chuva, ela floresce, tá? Igual a gente aqui. Tá bom? Então o Cerrado e a Caatinga são bem próximos, né? Mas mesmo assim tem as suas divergências lá, tá bom? Então Caatinga é uma e o Cerrado é outro. Tá, vamos lá. Agora para a página 108, né? Temos aí mais 4 vegetações que a gente tem que estudar. Florestas araucárias. O que é uma floresta araucária? Vamos ler e entender, tá? Olha só, onde a gente vai ler agora. Vamos lá, ó. Própria do clima subtropical. É formada por araucárias, árvores altas e esguias que se destacam na paisagem associadas a diversas outras plantas. Os galhos e ramos crescem em direções horizontal, com as pontas curvadas para cima, e as folhas são duras, em forma de agulha, e resistem bem ao frio. Suas árvores precisam de chuvas regulares. Nesse tipo de vegetação, existem também muitas outras espécies de plantas, como a erva mate, por exemplo. Certo? Então, olha só. A floresta araucária, ela é característica por essa árvore que está aí, ó. Olha só. Ela é alta, tá vendo tanto que ela é alta? E quando os galhos dela vêm, por exemplo, aqui está o tronco da árvore, certo?
Geralmente o galho vai fazer o quê? Ele vai vir, vai para o lado, vai criar uma copa de árvore bem grande. O dela não. O dela vai crescer aqui e os galhos dela vão lá para cima. Ela fica assim, né? Olha aí na imagem para você ver. Os galhos dela não crescem lá para cima de forma horizontal, certo? Olha só, os galhos já crescem apontando para cima. Então ela é a característica dessa árvore. Olha só, é uma árvore que precisa de chuva o tempo inteiro. Essa árvore consegue crescer aqui no cerrado? Não, né? Porque a gente não tem um período grande que a gente fica sem chuva aqui. Então, ela é uma árvore característica de outra parte do Brasil. Então, ela não é da nossa vegetação, é de outra vegetação em outra parte do Brasil, tá? Vamos ver lá no mapa? Eu vou voltar no mapa aqui pra gente ver. Floresta de araucária. Olha só, esse marrom mais cinzinho. Então, a gente tem lá em Santa Catarina. Existe floresta araucária, então é lá em Santa Catarina. Então, se você for para Santa Catarina e for visitar as florestas que lá tem, pode ser que você encontre muitas árvores dessa aqui. Agora, se você vir aqui para Goiânia, você vai encontrar esse tipo de árvore? Não vai, porque não é a nossa característica, não é a nossa vegetação, né? É uma vegetação mais para o sul do país, tá bom? Agora vamos para os campos, né? Olha só como é que é o campo. É bonito, né? Olha só que paisagem bonita. Campos. São áreas que apresentam uma vegetação rasteira, composta principalmente por gramíneas e por arbustos. Da mesma forma que a floresta de araucárias, sua área de maior ocorrência são nos estados do sul do país, onde o clima é subtropical. Isto apresenta períodos de calor e de frio, com chuvas bem distribuídas no decorrer do ano, né? Então, olha só, é um campo, é o lugar que tem grama, assim, ó, que você não perde de vista, né? Não consegue ver onde termina, tá? E o que ele precisa? Ele precisa de chuvas bem distribuídas. Não pode chover todo dia, porque senão vai acabar alagando. Então ele precisa de chuvas bem distribuídas. Então chove numa semana, na outra semana não chove, mas aí na próxima da semana já chove de novo. Então é uma chuva que chove ali o ano inteiro em datas específicas. Não é todo dia que está chovendo, não é diretão, mas ela é bem distribuída. Chove o ano inteiro, mas não todo dia, entendeu? Né, para crescer, para essa grama ficar bonita do jeito. Ah, então lá não tem árvore, professor, tem só grama. Não, lá tem a sua vegetação, tem as suas árvores características, mas ela é, o que é mais característico daquela região é essa vegetação mais rasteira, né, mais próxima do chão, tá? Agora, para a última página, mais duas vegetações para a gente estudar, tá? Complexo do Pantanal. O que é o Complexo do Pantanal, tá? Trata-se de uma vegetação mista, ou seja, com elementos de diversas outras formas vegetais. Assim, em meio a essa vegetação, encontramos tanto plantas típicas da floresta amazônica, como do cerrado e até mesmo da caatinga. Olha só, o complexo do Pantanal tem todas as outras vegetações juntas. Que legal, né? Ela tem vegetação basicamente do Brasil inteiro, tá? Então vamos lá, ó. Onde eu parei, e mesmo da caatinga. Esse tipo de vegetação se desenvolve em locais de clima tropical, quente com períodos de chuva, de seca e de chuva, e ocorre em uma área de relevo plano e baixo. Por essa razão, nos períodos de chuvas torrenciais que atingem a região todos os anos, suas áreas são inundadas. Daí o nome Pantanal, que significa grande pântano, áreas com vegetações alagadas. Então, olha só, lá o clima fica bastante misto, né? Tem época do ano que está quente, aí chove, aí fica quente de novo, aí chove, aí fica quente, aí chove. Por isso que a grande parte das plantas conseguem crescer lá, porque basicamente mistura todo o clima do Brasil naquele local. Então, todo tipo de vegetação que a gente tem no restante do Brasil consegue crescer aqui. E outra característica, né? Pantanal, por quê? O que é um pântano? Um pântano é aquela floresta que basicamente você pisa no chão, o chão está encharcado de água, como nessa imagem aqui, ó, né? E é isso que acontece lá. Como a gente tem chuva há muito tempo, acaba criando toda essa água no terreno. Então fica bem alagado. Por isso se chama Pantanal, tá? Agora vamos lá para a última, tá? Vegetação litorânea. Vegetação litorânea. Basicamente, o nome já me fala que é uma vegetação que fica onde? Que fica no litoral, certo? Que fica mais próximo ao mar. Tá bom? Então, olha só. Tanto que fica mais próximo ao mar. A primeira imagem que eu tenho aí, eu já tenho o mar aqui, né? E a floresta aqui, a outra imagem aqui. Vamos ver quais são as suas características, né? Estende-se ao longo do litoral brasileiro e apresenta características bem heterogêneas. De um lugar para o outro, em algumas áreas é constituída de formações espersas, com grameiras e arbustos. Sobre o solo arenoso, em outras, assume a forma de mangue, áreas alagadas pela água salobra, mistura água doce e água salgada.
na desembocadura dos rios que desaguam no oceano. Então, olha só, ele tem tanto os pântanos ali, né, que são aqueles lugares onde a água do rio e a água do mar acabam se encontrando e alagam aquele terreno, como ele tem plantas que conseguem crescer na areia, né? Olha aí, planta crescendo na areia, certo? E essa é a nossa vegetação do litoral. O que a gente encontra bastante nesses mangues, né? Que a gente tem muito lá no Ceará, no Maranhão. O pessoal costuma, como o terreno, a areia ali e a terra se juntam, então fica um terreno bem mole, né? Onde o pessoal, muitos ali chamam até de areia movediça, que você pisar em cima você vai afundando. Ali tem muito o quê? Caranguejo, certo? Porque eles conseguem viver naquela temperatura graças àquela vegetação, né? Então, olha só, eles têm aquela área que são mais um terreno mais baixo, né? Como se fosse uma grama específica deles, que está baixinho ali, você consegue andar por cima. E tem florestas mais fechadinhas, que é conhecido ali como o mangue, tá bom? Então, olha só. Aí, depois que você estudou todos os climas, você vai ler isso de novo, né? Você vai fazer a atividade da página 110, a questão 1, 2 e 3. Tá bom? Tá? Refaçam a leitura aí. Bom estudo para vocês. E logo, logo a gente tá corrigindo essas atividades, tá?